minha querida aluna super concurseira de plantão, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de direitos humanos. E nós estamos falando aqui hoje a respeito da abordagem do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Então vale lembrar lá, existe um Sistema Internacional de Direitos Humanos que se divide em um sistema global e eu tenho um sistema regional. Dentro do sistema regional, eu tenho três grandes sistemas regionais. Eu tenho o sistema europeu, eu tenho o sistema africano e eu tenho o sistema americano. Então, nós vamos analisar hoje esse sistema regional chamado sistema americano, ou como gostam de falar também, sistema interamericano, porque é um sistema entre as Américas. Então, o nosso sistema interamericano, que é o qual o Brasil faz parte, ele tem uma organização central, que é a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA. Então, o nosso órgão principal aqui, que vai dispor a respeito desse sistema regional, é a OEA, Organização dos Estados Americanos. A OEA, ela foi criada pela Carta da OEA. Então, essa carta, ela cria a Organização dos Estados Americanos. Isso foi lá em meados de 1948. No momento da criação dessa organização, houve uma declaração de direitos, muito semelhante à criação da ONU, né? Nós também tivemos a Carta da ONU e tivemos a Declaração dos Direitos Universais do Homem. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Nós tivemos a Carta da OEA e nós tivemos a Declaração, só que você não vai confundir o nome aqui, ó. É Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Lá é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui é a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, tá? Essa declaração, assim como a Declaração Universal, ela não tem uma força imperativa, uma força cogente, né? Ela não gera ali obrigações ou não tem sistemas de monitoramento para fazer valer os direitos previstos nessa declaração. Ela está mais numa esfera de recomendação, né? Aquilo que os órgãos, que os estados americanos nesse momento histórico, lembrando que a proteção internacional, ela surge nesse momento pós-guerra, nesse momento aqui em que está todo mundo apavorado com as atrocidades do período nazista, e os estados estão loucos ali para criar mecanismos de proteção dos direitos humanos, dizendo assim, olha, os estados não podem simplesmente porque são soberanos fazer o que eles quiserem, é preciso que a comunidade internacional reconheça direitos universais, ou pelo menos direitos regionais, e foi isso que foi feito aqui, né? Nós tivemos a criação da OEA através da Carta da OEA. Na sequência, nós tivemos a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que declarou direitos. Declarou direitos significa o quê? Recomendou, né? Então tá ali, é o que deve ser adotado pelos Estados americanos. Agora, um documento importantíssimo, que é o documento principal aqui, que você não pode esquecer, é claro, é a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, diferente da resolução, da declaração ali, ela tem força imperativa, sim. Ela é um tratado internacional. Enquanto tratado internacional, ela vai declarar direitos e vai também estabelecer mecanismos de controle e monitoramento, ou seja, mecanismos para fazer valer efetivamente esses direitos humanos. Então, o que a gente pode lembrar lá? O documento principal é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou comumente conhecida como Pacto de San José da Costa Rica. Foi feita lá em meados de 1969. Então, se você tiver que estudar alguma coisa de sistema interamericano, não vai para outra, vai para o Pacto de São José da Costa Rica, que ele, sem dúvida, é o instrumento principal aqui do sistema interamericano. Mas calma, ele não é o único sistema, né? Ele não é a única convenção, o único tratado do sistema interamericano. É preciso que você conheça os outros documentos. Quais são eles? A Carta da OEA, que eu já falei, que foi o documento de criação da Organização dos Estados Americanos. Tenho ainda a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, vejo em 1985, não vai confundir com a convenção lá no âmbito da ONU. Aqui eu estou falando da Convenção para Punir e Prevenir Tortura no âmbito dos Estados Americanos, né? No âmbito da OEA, é outra coisa, tá? Esse é um segundo documento aqui.
O terceiro documento é o Protocolo de São Salvador. Esse Protocolo de São Salvador, criado lá em 1988, ele foi um protocolo adicional à Convenção Americana, porque a gente já vai ver na estrutura dela, a Convenção Americana não tratava de direitos sociais, econômicos e culturais. Como ela não trata sobre isso, vem o Protocolo de São Salvador, aqui em 1988, um bom tempinho depois, disciplinando aqui novos direitos, esses direitos chamados de segunda geração. Enfim, o nosso quarto documento aqui, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994. Então, o que você tem que lembrar? São vários os instrumentos que estão dentro dessa política aqui do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Lembrando que o mais importante é o Pacto de São José da Costa Rica, que foi o primeiro documento lá, a convenção, o primeiro não, porque o primeiro foi a Carta da OEA, mas ele foi o primeiro documento a disciplinar efetivamente direitos humanos com força cogente, ou seja, com possibilidade de consequências para os estados que descumprirem. Porque a carta, lembrando, ela apenas era uma resolução, ela é uma declaração sem força imperativa. Enfim, vamos falar agora um pouquinho a respeito do Pacto de São José da Costa Rica. Então, que é essa convenção importantíssima aqui no âmbito do sistema americano que você não pode esquecer. Bom, já falei para você que a criação dela no âmbito da OEA foi em 1969. Essas datas aqui são importantes. 1969. O Brasil é signatário desse pacto, mas só assinou isso em 1992. Então, o Brasil, muito recente aqui na adesão dessa convenção americana. Importante aqui também é que as obrigações previstas nessa convenção, elas têm duas naturezas. Elas têm naturezas positivas e têm naturezas negativas. Ou seja, elas visam ao mesmo tempo assegurar direitos e impõem aos estados respeito a esses direitos. O que significa? Os estados, ao assinarem uma convenção, ao assinarem essa convenção interamericana, eles não se comprometem apenas a respeitar os direitos ali declarados. O que seria respeitar? Um comportamento negativo, ou seja, eu não faço nada contra esses direitos, né? Eu não violo esses direitos. Isso seria uma perspectiva negativa. Além disso, além de respeitar, ele precisa assegurar. Eventualmente, eu preciso que o Estado haja de forma positiva, no sentido de implementar os direitos previstos na Convenção. Então, não basta ele dizer assim, não, o meu Estado respeita direitos humanos, mas as pessoas não conseguem exercer esses direitos. Bom, se elas não conseguem exercer esses direitos, é porque o Estado precisa aceitar um comportamento positivo, no sentido de implementar esses direitos, tá? Então, em relação às obrigações estabelecidas, lembrar lá, uma de caráter positivo, uma de caráter negativo. A de caráter positivo, no sentido do Estado assegurar esses direitos, então o comportamento efetivo do Estado, uma prestação positiva. Além disso, eu tenho um comportamento negativo. Quer dizer, Estado, respeite os direitos. Então, respeitar aqui seria um comportamento negativo. O Estado se abstém da violação de direitos humanos. Enfim, em relação à estrutura. A estrutura você tem que lembrar o quê? Ela tem uma primeira parte composta de direitos civis e políticos. E já na segunda parte ela fala dos mecanismos de controle e monitoramento. Aí você fala, nossa, e os direitos de segunda geração, né? Como que ficam os direitos sociais, econômicos e culturais? Pois é, esses direitos sociais, econômicos e culturais, como eu já falei contigo ali antes, eles vão ser reconhecidos apenas pelo Protocolo de São Salvador lá em 1988, né? Então, bem depois aqui da criação da Convenção Interamericana é que surge a proteção dos direitos de segunda geração, dos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, a primeira parte aqui, direitos civis e políticos, lembrando que não há originariamente na Convenção direitos de segunda geração, que vão ser reconhecidos apenas posteriormente. Mas ela cria aqui, num segundo momento, dois institutos bem importantes. Ela cria, então,
dois órgãos de controle e monitoramento dos direitos humanos no sistema americano. Então ela cria lá a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então olha lá, dentro de um sistema de controle e monitoramento, nós precisamos de órgãos aos quais os estados devem se remeter na hora de fazer valer os direitos humanos, ou mesmo os indivíduos de forma particular. Esses órgãos criados aqui, eu tenho quem? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você não pode confundir lá com o sistema europeu. Lembra que no sistema europeu eu não tenho comissão europeia como tinha antes, eu tenho uma corte única. Aqui, os nossos órgãos de controle e monitoramento são dois. Eu tenho uma comissão e uma corte. Então vamos para o nosso primeiro órgão aqui de controle e monitoramento dos direitos humanos dentro da convenção aqui. Nós temos a criação, como eu falei, da Comissão Interamericana. Essa Comissão Interamericana, você tem que entender que ela representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos, inclusive aqueles signatários ou não da convenção. Então a Comissão Interamericana, ela representa todos os estados da Organização dos Estados Americanos. A sua composição você precisa saber. Ela é formada por 7 membros de alta qualidade e reconhecimento e conhecimento de direitos humanos de forma notória, ou seja, esses sujeitos aqui indicados, eles têm que ter necessariamente um conhecimento dentro do âmbito de direitos humanos e é conhecido também como altas autoridades aqui. Além disso, você pode indicar aqui nacionais dos Estados-membros. Então, quem vai compor a Comissão Interamericana são nacionais dos Estados-membros, necessariamente aqueles que assinaram a Convenção Interamericana. Agora, olha só, para a eleição deles, ela é feita por todos os membros da OEA. Então, aqui eles gostam de confundir a sua cabeça. Vamos lá. Os membros da comissão têm que ser nacionais de estados-membros, estados signatários da convenção, porque uma coisa é a organização dos estados-membros, outra coisa é a convenção. A convenção é o tratado internacional que disciplina direitos humanos. Então, não são todos os membros da Organização dos Estados Americanos que assinaram a convenção. Então, nesse caso aqui, quem pode ser indicado? Nacionais de estados membros, necessariamente tem que ser daquele estado que assinou a convenção. E um detalhe aqui é que eu não posso ter mais de um nacional por estado, então eu não posso ter 2 representantes de um mesmo estado. Lembrando que, apesar de serem nacionais de estados membros, a eleição é feita por todos os membros da OEA. Isso significa o quê? Que os membros são nacionais, os membros aqui da comissão devem ser nacionais de estados membros, de países membros ali. Agora, a eleição, quem vai eleger esses caras aqui? Necessariamente vai ser todos os membros da OEA, ou seja, até aqueles estados, aqueles países que não assinaram a convenção vão poder escolher aqui aqueles indicados para a composição da comissão. Lembrando que a eleição deles é pessoal. O que significa dizer uma eleição pessoal? Significa que os nacionais ali dos estados membros escolhidos, aqueles que forem eleitos para compor a comissão, eles exercem um mandato por si mesmo. Ou seja, eles não estão representando na comissão o estado X ou o estado Y. Eles estão compondo a comissão, tá? Porque também são só 7, né? E eu tenho muito mais integrantes aqui na comissão do que 7. Então, o que acontece? Como a representação é pessoal, isso não tem problema, porque aquele indivíduo representando a comissão, ele não está representando o estado de origem dele, certo? Então, ele não representa o seu estado, por isso a gente fala que a eleição tem caráter pessoal. O mandato desses eleitos aqui é de 4 anos, passíveis aqui de reeleição por mais 4 anos. Então, em relação aqui à composição, você não pode esquecer 7 membros de altas autoridades, conhecimento
notória aqui de direitos humanos nacionais de Estados-membros, mas são eleitos por todos os membros da OEA, ainda aqueles que não assinaram a convenção. Eleitos de forma pessoal, não representam o seu estado de origem, exercem mandato de 4 anos, renováveis aqui, reeleitos por mais 4. Quais são as funções da comissão aqui? Ela tem a função, as básicas, né? Tem várias outras funções, de promover, fiscalizar e proteger os direitos humanos na esfera interamericana, realizar recomendações aos estados aqui. Então ela pode dizer o que os estados devem fazer a respeito de uma determinada situação. A comissão ainda elabora estudos e relatórios envolvendo situações de direitos humanos na América. E ainda pode solicitar informações aos governos. Então, no eventual, por exemplo, procedimento dentro da esfera da comissão, ele pode solicitar informações aos governos dos Estados-membros e eles devem prestar essas informações. Bom, nisso, nós falamos da estrutura da Comissão Interamericana, agora nós vamos conhecer os instrumentos internos de controle. Então, dentro da comissão, o que eu posso fazer para ter assegurado direitos humanos? Você tem duas coisas. Você pode fazer petições individuais e pode fazer as comunicações interestatais, certo? Aqui, você precisa prestar bastante atenção. Quando nós falamos em petições individuais, esse instrumento de controle não precisa de declaração para que esse instrumento tenha efetividade. O que significa isso? Significa que petições individuais dentro aqui da comissão, ela não é uma cláusula facultativa. Ou seja, se você assina lá a convenção, você já compra o pacote dizendo: eu aceito que a comissão analise petições individuais. Em outras convenções, e na maioria delas, as petições individuais são cláusulas facultativas. Ou seja, para que o Estado possa submeter análise de um comitê, ou nesse caso de uma comissão de petições individuais, em geral, em regra, precisa ser feita uma declaração autorizando aquela comissão, aquele comitê, a analisar petições individuais. Por isso nós chamamos de cláusula facultativa, porque eles podem aderir a esse sistema ou não. Aqui na Convenção Interamericana, quando os estados assinam a Convenção Interamericana, eles já estão declarando a competência da comissão para analisar petições individuais. Então a gente pode dizer que não precisa de declaração, não é cláusula facultativa, diferente das comunicações interestatais. Nas comunicações interestatais, eu preciso sim de uma declaração do Estado para que a comissão possa analisar um determinado comunicado, né, falando a respeito de violação de direitos humanos. Ou seja, se eu, Brasil, por exemplo, quero fazer uma comunicação dizendo que o Estado da Argentina está violando direitos humanos, eu necessariamente tenho que ter declarado de forma expressa a competência da comissão para analisar essas comunicações, senão eu não posso fazer essa comunicação. Agora, para petições individuais, isso não é necessário, porque na hora que eu assinei a convenção, eu já levei o pacote junto, dizendo a comissão tem competência para analisar essas petições individuais, certo? Não vamos confundir aqui, porque isso sempre vem e é bem pegadinho assim que você não pode errar. Bom, então eu falei que podem ter petições individuais no âmbito aqui da comissão. Como que acontece essas petições? Primeiro a gente tem que ver quem que pode fazer essas petições e quais são os requisitos dela. Então quem que pode fazer as petições? Indivíduos, dependente, uma pessoa, eu, você, qualquer um aqui. Grupos de particulares, grupos de indivíduos, posso reunir um grupo e fazer um pedido ali junto à comissão. Ou ainda uma organização não governamental. Então são 3 legitimados: indivíduos, grupo de indivíduos e organização não governamental. Podem elaborar uma petição a ser encaminhada para a comissão. Quais são os requisitos dessa petição? Acompanha lá. Eu preciso, né, na hora de elaborar a minha denúncia, a minha queixa, que é através dessa petição, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, esgotamento dos recursos internos do Estado.
Por exemplo, eu tenho uma situação de violação de direitos humanos aqui no Brasil. Antes de submeter o meu pedido de violação desses direitos humanos à Comissão Interamericana, eu tenho que ter esgotado todos os recursos existentes no país. Então, eu tenho que ter levado, no caso brasileiro, até o STF aqui, o conhecimento da violação desses direitos humanos. Se mesmo tendo levado até o órgão máximo, eu não tive atendido a esses direitos humanos, aí sim eu posso submeter a minha petição, o meu pedido à comissão. Lembrando que eu tenho uma exceção aqui nesse caso. Se houver uma demora excessiva no trâmite processual desse estado interno ali, por exemplo, fica muito devagar aqui no nosso sistema brasileiro, por exemplo, é extremamente lento. Então imagine que esse pedido, né, esse reconhecimento de violação de direitos humanos esteja ocorrendo durante muitos anos e o Estado brasileiro ainda está demorando para julgar aquele caso. Nesse caso, eu posso fazer a petição direta, porque o Estado daí está demorando e isso pode prejudicar aqui o andamento ou assegurar os meus direitos humanos. Enfim, além do esgotamento, então eu tenho que comprovar esse esgotamento, eu tenho a inexistência aqui como requisito de litispendência internacional. O que é a litispendência internacional? Quando ocorre dois pedidos internacionais simultâneos. Então, para eu fazer um pedido à Comissão Interamericana, eu não posso ter, por exemplo, um pedido lá na ONU. Eu não posso ter dois pedidos sobre a mesma coisa, sobre a mesma matéria, tramitando em outro órgão internacional de proteção. Então ele tem que ser, esgotei os recursos internos, não estou discutindo isso em nenhum outro órgão internacional, aí eu posso submeter a minha petição. É isso que significa inexistência de litispendência internacional. Litispendência, duas ações tramitando sobre o mesmo tema, nesse caso internacional, porque em órgãos internacionais. Aqui, interessante que existe um prazo aqui de 6 meses para o conhecimento dessa petição. Então, da data em que o indivíduo teve conhecimento da decisão definitiva do seu caso, quando esgotou os recursos internos, da data que ele teve conhecimento, ele tem um prazo aqui de 6 meses para fazer a sua petição, senão ele não pode mais. Então, o prazo é de 6 meses desde o momento em que ele teve conhecimento da data definitiva do seu recurso interno. E ainda, claro, não se permite petições anônimas, né? Então, necessariamente, você tem que, na sua petição, identificar as partes e qualificá-las. Então, quais são os requisitos aqui da petição, dessa denúncia, dessa queixa que eu posso elaborar junto à Comissão Interamericana? Eu preciso ter esgotado todos os recursos internos. Não pode ter recurso aqui. Lembrando que, se houver uma demora no trâmite processual, eu posso fazer isso diferente. Não posso ter litispendência internacional, ou seja, não posso estar discutindo em outro órgão internacional de proteção. Não posso também extrapolar esse prazo de 6 meses. Tomei conhecimento hoje, tenho que fazer isso dentro de 6 meses. E também não pode ser anônima, tem que ter a qualificação lá. Isso é o requisito da minha petição para eu iniciar um processo. Então, o que acontece? Há o protocolo, então, dessa petição junto à Comissão Interamericana, que ela deve fazer primeiro um juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade não julga o mérito. Ele olha para ver se a petição aqui, essa denúncia, cumpre aqueles requisitos que nós falamos agora há pouco. Então, a comissão ela vai olhar essa denúncia que a gente vai falar assim: não, mas tem uma decisão, tem um processo correndo igual lá no âmbito da ONU. Pô, então tem litispendência nesse caso, então ela não conhece da denúncia. Então ela analisa aqui no momento prévio os requisitos da petição. Se estiverem todos os requisitos corretos, tudo de acordo, ela pode eventualmente receber a petição ou queixa. E daí o que acontece? Ela recebeu essa denúncia formando lá, eventualmente dizendo que em um estado X houve a violação de direitos humanos. Ela olhou a petição, tá certo os requisitos, a petição tá ok. O que ela pode fazer? Ela pode solicitar informações ao governo que supostamente estaria violando direitos humanos. Então, chega lá na comissão, uma denúncia, por exemplo, de uma pessoa física, dizendo que no Estado brasileiro está sendo submetida à violação de direitos humanos e que isso não foi resolvido pelos recursos nacionais. A comissão olhou, tá certo os requisitos. Faz o quê? Pede informações ao Estado brasileiro. Vai lá, manda um ofício dizendo assim:
E aí, o que está acontecendo? É isso mesmo? Como que acontece essa situação de acordo com essa denúncia? Aí esse Estado deve prestar retorno às informações. Se ele não prestar, isso vai ser submetido a uma análise da comissão. Então veja só, eu recebi ou não as informações do governo. Eu vou submeter uma análise da comissão. O que ela vai fazer? O que ela pode fazer? Ela pode olhar e falar assim, não existe de acordo com as informações aqui, ou mesmo com a própria denúncia, ela vai analisar o mérito, não há fundamento isso aqui. Se ela achar que não tem fundamento, ela manda para o arquivo, acabou, aqui. Agora, se ela achar que existe fundamento naquela denúncia ou naquela queixa, ela pode aprofundar o exame da matéria, ela pode ir mais a fundo, ela pode promover investigações a respeito daquilo que foi denunciado. Então aqui eu coloquei, se sim, ela vai fazer um exame então mais profundo do caso, para daí o quê? Ela tentar achar uma solução amistosa. Então veja que a comissão, ela faz todo esse procedimento com vistas a achar uma solução amistosa. Só que isso pode acontecer ou não. Então, se acontecer, da comissão chegar aqui, ter êxito nessa proposta de solução amigável, porque ela vai analisar, Aí ela faz um relatório daquela situação e vai então entrar em contato com o Estado dizendo assim, como que a gente pode solucionar esse problema. Se o Estado acabar aceitando e houver a solução do problema, o que vai acontecer? A comissão deve elaborar um relatório dizendo que foi solucionado de forma amistosa aquele problema, encaminhei isso para o peticionário, encaminhei isso para os Estados-membros, encaminhei isso para o secretário-geral da OEA. Agora, se não chegou em uma solução amistosa, e aqui que pode ser um problema, ela não chegou num consenso, não chegou num acordo com o Estado que está violando. O que ela faz? Ela faz um relatório aqui dizendo o que o Estado deve realizar no seu território no sentido de efetivar esses direitos aqui. Então ele está dizendo assim, ela dá recomendações, Estado, você precisa realizar isso, isso e isso. Ela dá essa solução. Se o Estado mesmo assim não aceitar, e ele tem um prazo de 3 meses para aceitar isso, a comissão pode encaminhar esse processo para a Corte Americana ou ela pode dar uma decisão, entre aspas, no sentido de reconhecer a violação daquele direito ou não. Então eu falei para você que o processo, ele pode ter 2 caminhos aqui. O Estado pode cumprir aí naquele prazo lá de 3 meses, o compromisso assumido, ou ele pode não cumprir. Aí nesse caso, a comissão pode lá por decisão de maioria absoluta fazer uma conclusão a respeito do caso. Ou ainda, ela pode encaminhar para a Corte Interamericana. Então, o processo que passou lá pela comissão, ele pode ser submetido a essa Corte Interamericana. O que é a Corte Interamericana? É o órgão jurisdicional, então, composto aqui por 7 juízes. Atenção, esses juízes são membros da Organização dos Estados Americanos e devem ser juízes efetivamente nos estados a que pertencem, mas eles são eleitos pelos estados partes. Então, necessariamente, esses membros aqui devem ser escolhidos pelos estados que são signatários da convenção e exercem um mandato de 6 anos, podendo ser reeleitos por mais 6 anos. Atenção aqui, a Corte Interamericana, a submissão de processos à Corte Interamericana é cláusula facultativa, ou seja, só pode ser submetido à apreciação da Corte Interamericana um determinado processo a partir de um determinado governo, caso esse governo tenha aceitado a comissão, a Corte Interamericana, a sua jurisdição. Então vamos lá, não pode ser submetido à Corte Interamericana um caso em que o Estado ali não seja signatário dessa corte. Então eu preciso declarar expressamente dizendo assim, não, eu concordo que a corte me julgue. Necessariamente, para chegar um processo na corte, ele tem que ter passado pela comissão. Então ele tem que ter passado por todo aquele processo que nós falamos antes, para então ser levado até a corte. Lembrando que a comissão deve participar de todos os casos ali na corte. Ela tem 2 funções, uma consultiva e outra contenciosa. A função consultiva é quando eu posso fazer pedidos de parecer aqui para a corte, dizendo assim, eu não estou entendendo a respeito de uma determinada convenção, ou mesmo, desde que seja do direito interamericano aqui, A interpretação de uma norma, eu posso fazer uma consulta. Aqui a corte, ela vai me dizer o que ela entende, como mais correto naquele caso. Ela pode emitir, então, parecer. Na fase contenciosa,
é quando a corte vai exercer mesmo o seu papel, que é a jurisdição. Atenção aqui, ela vai decidir um caso que é submetido a ela. Quem pode submeter esse caso à corte? Só a comissão ou os estados partes. A petição individual, a pessoa, o indivíduo não pode submeter diretamente um caso à corte. Então veja só, a pessoa, o indivíduo pode submeter uma petição à comissão, mas nunca diretamente à corte. Quem pode submeter esse caso que originou de uma petição individual à corte vai ser quem? A comissão, que daí é o legitimado. Então não existe petições individuais diretamente à corte. Qual é a decisão? Ela vai assegurar, declarar um direito aqui, né, que é o que está sendo supostamente violado, e reparar as consequências, ou seja, a possibilidade de uma decisão da corte determinar o pagamento de indenização. Bom, agora nós vamos fazer alguns exercícios aqui para fixar o conteúdo abordado. Vamos lá. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos representa todos os estados partes que integram a OEA, mesmo aqueles que não reconhecem a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sim, como nós falamos lá, a Comissão Interamericana não é cláusula facultativa lá, adesão a ela, né? Então a comissão ela representa todos os membros da OEA. Isso significa que mesmo aqueles que não adotaram a cláusula de submissão à corte, mesmo assim eles são representados pela comissão. Tá certa a questão. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos não está autorizada a aceitar petições de caráter individual. Errado, né? Como nós vimos, a Comissão Interamericana ela recebe sim petições individuais. Quem não pode receber petições individuais é a corte. Então a questão está errada porque a comissão pode sim. Quem não pode é a corte. Próxima. Para que uma petição seja admitida pela Comissão Interamericana, entre outros requisitos, tem de ser apresentada dentro do prazo de 6 meses da data em que a pessoa prejudicada foi notificada de uma decisão definitiva no plano interno. A questão está certa, porque como eu te falei ali, um dos requisitos da petição é esse prazo aí de 6 meses da data em que a pessoa, o indivíduo, teve ciência da decisão definitiva do Estado. Porque lembra que um dos outros requisitos é o esgotamento das instâncias internas antes de submeter uma questão à comissão. Então tá certa a questão. Próxima. A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui competência para decidir se houve violação de um direito protegido na Convenção, mas não para determinar o pagamento de indenização à parte lesada. Errada, né? Eu falei para você que o quê? A Corte ela tem competência para decidir, então, como diz ali o enunciado, mas ela também pode sim determinar o pagamento de indenização para a parte prejudicada. Bom, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima!